Mais uma vez, cá estamos para podermos refletir sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é a fonte da nossa vida, fonte do nosso ser. Dizer que estamos no 29º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo falam sobre a oração. A primeira leitura, assim como o Evangelho, nos ensinam como nós podemos orar. Devemos rezar sem cessar. Este é o resumo daquilo que nós vamos compreender sobre as leituras de hoje. A primeira leitura é tirada do livro do Éxodo, capítulos 17, versículos 8 a 13. A primeira leitura, aqui nós encontramos Moisés que está a caminhar com o povo eleito à terra prometida. Para chegar à terra prometida foi um grande sacrifício. O povo de Israel enfrentou tantas dificuldades e a oração foi o elemento essencial para a caminhada. Muitas vezes, quando a oração não era observada, o povo passava humilhações, o povo fracassava. O povo de Israel, ao longo da sua marcha, deveriam passar em algumas localidades, em algumas cidades. E o povo local não permitia que o povo de Israel pudesse passar em paz. Moisés sobe a montanha para ir rezar a Deus. Quando chegou na montanha, ele estendeu as suas mãos a pedir a força do Santíssimo para poder lhes proteger desta guerra. E Moisés, sendo humano, cada vez que levantava as mãos, o povo de Israel vencia. E quando baixava as suas mãos, o povo de Israel sofria, perdia a luta. É nessa circunstância que Moisés, para permitir que Moisés estivesse sempre de mãos estendidas, colocaram duas pedras, uma à esquerda, outra à direita. E duas pessoas lhe ajudaram a Moisés a levantar as mãos para poder rezar de mãos estendidas. E nesse sentido puderam ganhar a batalha. E, meus caros irmãos, três coisas devemos compreender aqui. Primeiro, a montanha simboliza o lugar de encontro com Deus. Quando nós estamos a enfrentar dificuldade, devemos subir a montanha. A montanha significa devemos estar numa posição de oração. O símbolo de levantar as mãos pela parte de Moisés significa a oração. Quando ele baixava as mãos, perdia, significa que cessava de rezar. O que nós devemos aprender nessa leitura é que nós devemos rezar sem cessar. Meus caros irmãos, outro elemento que nós devemos compreender é a comparação que nós devemos fazer entre Jesus Cristo e Moisés. Moisés, a representar o povo, ele rezava a favor do povo. E quando ele levantava suas mãos, rezava, o povo ganhava. Agora, o que acontece? O nosso Senhor Jesus Cristo morreu de mãos abertas, sinal de que nos abraça a todos nós e nos convida a estarmos conectados com nosso Deus. É nessa circunstância que hoje nós temos nosso Senhor Jesus Cristo que intercede por nós, que aperfeiçoa a nossa oração. Nós, como humanos, a nossa oração não é perfeita. Quando dirigimos a nossa oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele aperfeiçoa essa oração e Deus nos concede aquilo que nós queremos de acordo com o seu próprio tempo. Esta
é a mensagem que nós devemos saber na primeira leitura. Nós devemos rezar de uma forma confiante e firmes na fé, mesmo se a batalha, as dificuldades que estamos a enfrentar são maiores. Nós devemos rezar sem cessar. O salmo dessa semana é o Salmo 121, que nos diz que a nossa ajuda, a nossa esperança vem de Deus. Sem Deus, a nossa vida fica sem nenhum sentido. É nessa circunstância que somos convidados a colocarmos toda a nossa confiança em Deus, porque em Deus é lá onde vem toda a nossa fortaleza. Em Deus que nós recebemos tudo aquilo que nós queremos. O dom mais precioso do nosso ser, que é a vida, vem de Deus. Sendo assim, coloquemos toda a nossa confiança em Deus. Se nós temos toda a confiança em Deus, podemos sim enfrentar tantas dificuldades, mas Deus estará lá. Deus está lá e vai nos aliviar do nosso sofrimento, de nossos obstáculos. Somente uma coisa nos é pedida, para que tenhamos a fé total no nosso Deus. E na segunda leitura é tirada da carta de São Paulo ao Timóteo. São Paulo nos recorda que nós devemos confiar na palavra de Deus. De modo particular, para nós que somos jovens, para nós que somos adultos, devemos sempre colocarmos a nossa base na primeira educação que nós recebemos, primeiro das nossas mães. Devemos colocar toda a nossa base da nossa fé na educação que nós recebemos dos nossos parentes, a fé que nós recebemos dos nossos pais, a fé que nós recebemos dos nossos primeiros catequistas. Esta é a fé porque eles deram-nos o mais precioso que eles tinham. É a sua própria fé que eles nos transmitiram. É uma fé que nós recebemos de uma mãe, é uma fé madura, é uma fé que nós devemos guardar como o melhor presente da nossa vida. Qualquer mãe, meus caros irmãos, é uma universidade de aprendizagem. Uma mãe é uma universidade de aprendizagem. E ela nos ensinou a rezar, a dizermos: Pai nosso que está no céu. A primeira escola, a primeira catequista é a nossa mãe. Sendo assim, não podemos decepcionar a nossa mãe, porque ela nos transmitiu o melhor de si mesmo, que é a fé em Deus. Sendo assim, tenhamos a coragem de vivermos de uma forma digna essa fé que nós recebemos dos nossos parentes e nós sejamos a ponte que vai carregar essa fé para a nova geração. E o evangelho deste domingo é tirado do evangelista São Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Aqui também nós encontramos o mesmo aspecto da oração. O nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que havia uma viúva que foi ao encontro de um juiz que era injusto. A viúva pediu tantas vezes para que fosse dada a justiça, mas este injusto juiz nunca resolveu seu caso. A mulher não se cansou, vinha todas as manhãs para pedir. Este homem diz: eu não obedeço a Deus e não respeito aos homens, mas porque essa mulher está a insistir, vou ter que resolver o seu caso. Deste modo, ela vai ter que parar de me incomodar. E o homem julgou o caso dessa inocente mulher. E quando recebeu a sua justiça, a mulher parou de vir incomodar este homem. Meu caro irmão e minha irmã, não existe nenhuma oração que vá a Deus e volta a si mesmo sem nenhuma resposta. Só que a resposta, sim, vai demorar de acordo com o tempo de Deus. Rezemos
constantemente. Coloquemos a nossa confiança em Deus. O problema é muito simples. Quando nós paramos de rezar, quando nós paramos de confiar em Deus, então, onde estará a nossa confiança? Sendo assim, rezemos constantemente, sempre confiantes em Deus. Jesus Cristo termina a dizer aqui, vai nos encontrar, tu e eu, com a fé. Não seremos como aquelas virgens que esperavam tanto tempo e ficaram cansadas. À meia-noite, o Senhor veio, lhes encontrou a dormir e não foram aceites para ir celebrarem com o Senhor. Nós somos cristãos, rezamos, confiamos, temos a fé em Deus, mas muitas vezes nos murchamos, nós estamos murchados na nossa fé e apagados. No momento em que nós nos desligamos do nosso Deus, será o momento em que Deus vai nos visitar, será o nosso dia em que Deus vai nos chamar para junto dele, dia da nossa morte, e vamos ser chamados enquanto estamos desconectados com o nosso Deus. Sendo assim, estejamos preparados a qualquer momento, porque não sabemos, você e eu não sabemos quando é que será o nosso fim. A qualquer momento, Deus pode nos chamar. Sendo assim, estejamos preparados, não sejamos surpreendidos. E termino a minha reflexão pedindo a sua oração para que a guerra da Rússia e Ucrânia tenha o seu fim, porque nós estamos na porta da Terceira Guerra Mundial e, como sabes, a ciência de hoje está mais avançada. Nós seremos destruídos da face da Terra. Se em 1945 uma bomba atômica foi capaz de destruir uma parte, uma área na Cazaque, Japão, hoje será todo mundo. Não diga que essa guerra somente é para a Rússia e a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia estão nesse planeta Terra. Sendo assim, nós temos a obrigação de rezarmos para o fim da guerra. Termino aqui a minha reflexão. O que deves ter em mente durante essa semana é rezar sem cessar. Não existe a fórmula universal para a oração. Cada um deve encontrar o meio que pensa que, usando este meio, estará conectado com o nosso Deus, que é nosso Criador. Peçamos para que Deus continue a nos abençoar e nos conceda a graça de estarmos sempre conectados com Ele. Ele nos ama. Cabe a ti e eu amarmos a Ele em retorno. Deus nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.